me salvou e estou pra sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus que me salvou. Minha última lágrima sou pra sempre do Senhor. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente. Foi Jesus que me salvou. Minha última lágrima sou pra sempre do Senhor. Nossa gratidão a Deus por cada pessoa que está aí, ouvindo, participando. E eu gostaria de dar agora a nossa saudação ao pastor Gerson Santos. Que Deus te conduza, te fortaleça e te use mais uma vez. E a nossa gratidão por aceitar o convite. Saiba que você é muito querido aqui pela comunidade luso-brasileira. Tem uma história aqui e até aproveito para dizer, eu trabalhava na Paulistana já faz um bom tempo ali, o pastor Walter Araújo, ele estava na área de missão global e ele selecionou alguns pastores para participar de um pequeno seminário contigo. E eu estava entre eles e ali eu fui contaminado pelo vírus da missão, assim, de forma diferenciada, missão numa perspectiva que eu não tinha ainda aquela maturidade, e desde então tenho vivido e buscado viver essa experiência. Deus te abençoe muito, satisfação. Obrigado, pastor Crisley. Me escutam bem? Sim. É um prazer poder estar com vocês aí, ouvindo as orações, participando desse momento de adoração e também vendo o rosto de muitos amigos, nossos irmãos e irmãs aí que são tão queridos. É muito bom ver vocês e poder relembrar um pouquinho os momentos agradáveis que a gente teve quando viveu aí em Nova York. Na verdade, foram 2 períodos. Essa semana eu estava falando com a Leila. A Leila está numa classe da Escola Sabatina agora, não pode estar conosco. Quem sabe no final ela vem. Mas a gente estava relembrando o tempo que a gente morou aí, 2 períodos, total de cerca de 11 anos que a gente viveu aí. Foi realmente muito bom. Ontem relembrávamos aquele dia inesquecível de setembro 11, né? E que marcou ainda mais a nossa vida, a nossa história e também aí a cidade de Nova York. Um bom número de vocês estavam aí e, sem dúvida, relembraram onde estavam há 19 anos atrás, naquele dia tão triste da história, não apenas para Nova York, mas para o mundo inteiro. Bem, eu gostaria de partilhar com vocês, como o pastor Crisley me pediu, partilhasse alguns pensamentos sobre a missão, o desafio da missão que nós temos hoje. Realmente, se nós tínhamos anteriormente, né, antes da pandemia, tínhamos um grande desafio na missão, agora ainda mais, né?
o mundo está mudando em muitas maneiras, em muitos aspectos, e dificilmente a nossa vida vai ser a mesma. Tem um colega aí que diz que está usando máscara até em casa, mas não é por causa de contaminação, é porque assim ele evita de ir na cozinha e abrir a geladeira toda hora. Mas semana passada, estava falando com a Leila e disse, tenho que sair rápido, de manhã cedo, antes dela começar as aulas. Eu disse, eu tenho que ir para uma reunião. E ela me disse, para onde você vai hoje? Eu disse, eu vou para a África. Só que eu ando até o escritório, entro no Zoom e vou para o outro lado do mundo, né? A gente não viaja mais, trabalha a maior parte do tempo dentro de casa. E creio que é a realidade de muitos de vocês também. Alguns têm que se aventurar pelo tipo de trabalho que fazem, têm que sair, e nossas orações ficam aí com vocês para que Deus proteja e guarde a cada um de vocês que tem que sair de casa a cada dia para o seu trabalho, que é essencial, e a vida tem que continuar, né? Mas, na medida do possível, a gente está ajustando a uma nova realidade e tentando evitar o máximo viagens. Mas eu lembro que, há algum tempo atrás, naquele tempo que a gente viajava muito, né? Eu estava em Brasília e eu gostaria de partilhar a minha tela, se eu puder aqui, vamos ver se eu consigo. Ok? Conseguem ver aí? Sim. Não? Então, quando o pastor Clisner puder habilitar aí, eu gostaria de partilhar a minha tela. Mas enquanto não posso, eu vou contar a história para vocês. Eu estava em Brasília e estava em reuniões lá na divisão, e no domingo não tinha reunião naquele horário. Eu fui até o shopping center para comer alguma coisa. E quando eu cheguei lá na praça de alimentação, foi uma grande surpresa que eu tive quando vi uma garota, uma menina do meu lado, olhando no letreiro ali da lanchonete o que ia fazer, o que ia pedir, e ela estava usando um hijab, aquela cobertura na cabeça que as mulheres muçulmanas usam. Me surpreendeu porque não é tão comum a gente ver muçulmanos árabes no Brasil. Existem alguns, mas não tanto. E eu fiquei surpreso de ver. Mas mais surpreso ainda eu fiquei quando a menina disse assim, me dá Jesus. Aí eu fiquei realmente surpreendido, né? E não demorou muito, o rapaz estava do outro lado do balcão e entregou para ela uma latinha de Guaraná Jesus. Eu nunca tinha visto na minha vida, né, o que era esse Guaraná Jesus. Depois eu fui pesquisar e descobri que ele foi, durante muito tempo, era popular no Maranhão, e desde do final da década de 20, 1927, eu creio, que um farmacêutico estava tentando criar uma fórmula de um xarope, e o xarope não deu muito certo, mas os filhos, as crianças naquele lugar lá, gostaram muito, porque era adocicado, e ele acabou então desenvolvendo uma pequena fábrica de refrigerante que ficou chamado como Guaraná Jesus, porque o nome dele era Jesus Norberto Gomes, que ironicamente era ateu. E essa pequena fábrica ficou sobre a organização, aí, a liderança da família Jesus até a década de 60, quando foi vendida. E interessante que eu nunca tinha visto, né, mas disse que era bem conhecido lá no norte, e há alguns anos atrás a Coca-Cola comprou essa fábrica e está aí vendendo bastante na região centro-oeste, no norte e nordeste do Brasil também. Bem, essa história me ajudou a pensar sobre o texto que a gente vai falar hoje. Não vou falar sobre o Guaraná, né, mas vou falar sobre o crescimento do reino. Pastor Gerson, eu creio que você pode tentar compartilhar a tela aí. Opa, vamos tentar então. Deixa eu colocar aqui. E agora? Tá? Yes, positivo. Estamos vendo a tela compartilhada.
Beleza. Aí está a latinha do Guaraná Jesus que eu contei para vocês. Se tem alguém aí da região de Brasília ou do norte, nordeste do Brasil, talvez já viu. É um Guaraná de cor rosada. É uma combinação de vários tipos de produtos, né? Tem cafeína, com certeza, tem um pouquinho de Guaraná, pelo menos extrato de Guaraná, e aí essa cor bonita, né? E é bem doce. Se você gosta de refrigerante, não creio que é muito saudável, mas é interessante. Bem, eu gostaria de partilhar com vocês esse texto de São Mateus, capítulo 13, verso 24. São Mateus 13, verso 24, que diz: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Bem, a história continua e Jesus conta nos versos seguintes que enquanto os homens dormiam, veio um inimigo do dono daquela terra e semeou joio no meio do trigo e se retirou. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vieram os servos do dono da casa e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? Não, disse ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e ao tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Bem, nós encontramos aí nessa história que Jesus contou algo interessante sobre o princípio do reino. Eu não sei se isso tem acontecido com vocês também, mas esse ano, porque eu fiquei mais tempo em casa, não estava viajando, eu tentei melhorar a qualidade da grama. Tem uma área de grama na frente de casa e também no fundo da casa. Mas como é difícil tirar a erva daninha do meio da grama. Como é difícil você manter uma qualidade, né, sem pagar uma companhia, né, mensalmente para vir aí cuidar, colocar produtos químicos para impedir o crescimento da erva daninha. Eu estava checando no dicionário e a palavra aí, joio, é uma palavra que não é muito usada, mas ela se conecta exatamente com a história que Jesus contou e descreve um tipo de erva, de planta, que é parecida, quando ela é nova, ela é parecida com o trigo, mas à medida que cresce, você pode ver mais a diferença na época que o trigo está pronto de ser colhido. Eu não sei quantos de vocês lutam aí contra as ervas daninhas no seu jardim, mas é uma coisa terrível a gente se livrar delas. Jesus contou essa parábola, como tantas outras, e poucas delas Jesus para dar uma explicação detalhada. Essa aqui é interessante, que os discípulos vieram, aliás, Jesus contou a parábola do joio, depois em seguida do grão da mostarda, e também a parábola do fermento, e aí em seguida, ainda no mesmo capítulo, a partir do verso 36, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele: explica, Senhor, qual é o significado dessa parábola? Poucas parábolas Jesus deu uma explicação, mas essa aqui ele deixou bem claro o significado dela. Ele diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. E ele termina a explicação no verso 42 dizendo: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante a gente pensar que Jesus, ao contar essa história, ele estava ilustrando o princípio
ou ilustrando o significado do reino de Deus. Essa parábola, ela só aparece no Evangelho de Mateus. Nenhum outro evangelho conta essa história. Mateus é o único que relata essa parábola. E ela ilustra o caráter misto daqueles que pertencem à igreja. Existem todo tipo de pessoas na igreja. E não é nossa responsabilidade julgar as pessoas e nem tentar arrancar do meio da congregação aqueles que a gente pensa que não deveria estar aí. Cristo deixou claro uma advertência para cada um de nós de que os seus discípulos não deveriam antecipar o julgamento e excluir pessoas consideradas pecadoras. É como aquela ilustração de que o hospital não manda ninguém embora porque está doente, né? Mas talvez se ele não quiser ser tratado, ele vai ter que procurar outro endereço, né? Mas a igreja, ela não rejeita os pecadores. E é por isso que todos nós podemos fazer parte dela. Essa parábola, ela contrasta a maneira rígida como os fariseus e essênios, que eram austeros com respeito aos costumes religiosos, separavam com toda clareza os justos dos injustos em suas comunidades. O joio, a erva daninha, que quando pequena é difícil de diferenciar do joio, ela deve permanecer aí até que realmente chegue o tempo da colheita. O Evangelho de Mateus ele pode ser dividido em 5 partes específicas. Depois da introdução, do prólogo, né? Tem aí uma parte sobre a vinda do reino, as obras do reino, a natureza do reino, a autoridade do reino e as mudanças que vão ocorrer para o reino dos céus. Parece que tudo envolve aí esses 5 grandes sermões de Jesus, ou essas 5 grandes sessões do Evangelho de Mateus, estão relacionadas com o reino dos céus. Na verdade, Mateus não usa a expressão reino de Deus, ele usa reino dos céus, mas a gente identifica como sendo sinônimos, né? Então, existem 5 grandes sermões de Jesus aí no Evangelho de Mateus. O Sermão do Monte, a instrução que ele deu aos 12 discípulos, aí tem as parábolas do reino, que nós lemos uma delas aqui, depois ele descreve a comunidade cristã, e como deveria ser o caráter dos verdadeiros seguidores de Cristo. E a última parte do Evangelho de Mateus é o sermão escatológico, é a pregação de Jesus anunciando o final da história desse mundo e a chegada do seu reino de glória. Embora tenha sido originalmente escrito esse Evangelho para a igreja de Antioquia, que tinha ali uma mistura de judeus e gentios, claramente o objetivo desse Evangelho não era apenas ficar restrito àquela congregação, mas era que fosse propagado, fosse distribuído a todos os seguidores de Cristo ao longo dos tempos. E é por isso que chegou até nós. Tá? A vinda do Messias tinha que ser anunciada, e ela começou a ser anunciada primeiro na Judéia. Vocês lembram que no Templo de Jerusalém, no Templo de Jerusalém, o nascimento do precursor de Jesus havia sido anunciado através de Zacarias, o pai de João Batista, enquanto ministrava no altar. Nas colinas de Belém, os anjos tinham proclamado o nascimento de Jesus. Foi em sua viagem à procura do rei menino que os sábios que vieram do Oriente passaram por Jerusalém e vieram à procura do menino Jesus. Foi ali no templo em Jerusalém que Simeão e Ana tinham estado testemunhando da sua divindade. De Jerusalém, Judeia, foi que se ouviram as pregações de João Batista, a delegação do Sinédrio que veio investigar o que é que estava acontecendo, a multidão que ouviu o testemunho de João anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinham ouvido o seu testemunho acerca de Jesus. Foi na Judéia que Cristo foi recebido pelos seus primeiros discípulos. Foi ali que a maior parte do seu ministério teve lugar, um vislumbre de sua divindade, enquanto a purificação do templo, seus milagres de cura, as lições da verdade eterna que saíram dos seus lábios, tudo proclamava a sua filiação com o Eterno. A chegada da chegada do Messias foi anunciada especialmente na Judéia. E Jesus foi de cidade em cidade,
pregando, ensinando e curando. Dali foi a Galileia, mais ao norte da Judéia, anunciando sempre a chegada do reino. Deixa eu partilhar outra vez aqui com vocês a tela. Tem alguns slides que eu gostaria de apresentar. Essa era provavelmente o resumo, né, de uma das partes mais importantes da pregação de Jesus. É chegado o reino dos céus. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o bambu é uma planta que cresce muito depressa. Existem mais de 1000 espécies diferentes de bambu e tem uma, especialmente, que ela cresce muito rápido. Ela cresce tão rápido que ela chega a crescer aí 3 pés por dia, quase 1 metro de altura por dia. Então, vocês imaginem, é como se você colocasse a sua cadeira e ficasse olhando, quase que pudesse ver essa planta crescendo. Existem até vídeos aí, se você quiser depois, faz um Google e você vai encontrar vídeos que apresentam um lapso de tempo de 24 horas, quanto essa planta pode crescer. A chegada do reino de Deus, ela tinha esse propósito de multiplicação, de crescimento rápido. E realmente teve, porque em poucas décadas essa mensagem alcançou o mundo inteiro. A chegada e a mensagem é chegado o reino, dizer que o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas, que foi anunciado por João Batista e depois confirmado por Jesus, tudo indicava de que o reino de Deus realmente havia chegado. E essa era a mensagem central de Jesus. Através dos seus ensinos, como entrar no reino, Jesus apresentava essa mensagem da chegada do reino através dos seus milagres, provando que o reino havia chegado. Apresentava através de suas parábolas, ilustrando as verdades do reino. Apresentava através da oração, quando ele ensinou aos seus discípulos, venha o teu reino. Até mesmo através de sua morte, ele afirmou aos seus discípulos que iria partilhar com eles a alegria do seu reino. Ele prometeu retornar em glória e trazer as bênçãos do seu reino aos que estiverem preparados. A nossa tarefa hoje é continuar esse anúncio que Jesus iniciou. O evangelismo é alcançar pessoas para Jesus, com essa mensagem da chegada do reino, a mensagem da salvação. A expressão reino de Deus, ela aparece só 4 vezes em Mateus. Mas Mateus usa mais de 20 vezes a expressão reino dos céus, que, como eu disse, é uma expressão que descreve a mesma mensagem. Deus nos criou para a sua glória, no aspecto social, mental, espiritual, físico, o meio ambiente, a natureza, tudo estava em perfeita harmonia quando Deus criou. Mas com a entrada do pecado, veio desarmonia em todos os aspectos da vida do ser humano e do mundo. Como Isaías 59, verso 2 diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado trouxe desarmonia, separação, escravidão. E é Jesus que vem nos libertar da escravidão do pecado. Trazendo essa mensagem de reconciliação, trazendo novamente tudo em perfeita harmonia entre nós, seres humanos, uns com os outros, com Deus, e a esperança de que muito em breve ele vai estabelecer um reino físico, onde até as dificuldades que a gente enfrenta por causa das intempéries, dos fenômenos da natureza, da seca e das grandes queimadas na Califórnia, do frio antecipado no norte, das inundações no sul, das pragas e das doenças que estamos sofrendo tanto hoje em dia. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, é nossa tarefa hoje continuar a missão que João Batista anunciou, que Jesus ia fazer, que ele fez, chamou os discípulos para que continuassem fazendo, e hoje cabe a nós continuar a obra que Jesus iniciou. Assim, cumprir o propósito de Deus em nossa vida,
cumprindo o nosso chamado pessoal. Mas como é que a gente pode fazer isso no mundo tão complicado que a gente vive hoje? Há algum tempo atrás eu visitei Tóquio e visitei essa rua Takeshita, bem no centro de Tóquio, perto da igreja central de Tóquio. É algo incrível você ver ali milhares de pessoas, principalmente jovens, caminhando, muitos deles em costumes, né? Usando roupas de personagens, e as meninas, principalmente meninas, mas rapazes também. Como alcançar pessoas que são tão diferentes de nós? Algum tempo atrás, nós começamos a desenvolver um projeto que se chama Mission Unusual para Tóquio. A cidade de Tóquio, que é considerada a maior cidade do mundo, que tem na área metropolitana cerca de 40 milhões de pessoas vivendo ali. E esses pontinhos azuis que vocês veem no mapa aí são igrejas adventistas que a gente tem na área. Na parte central, que está aí essa parte mais amarelada no centro, que tem um contorno escuro, cinza escuro em volta, essa é a área central de Tóquio. E nós temos aí cerca de 10, 12 igrejas. Temos duas que são um pouco mais fortes, a igreja central e também a igreja do hospital, mas as demais são congregações muito pequenas. São congregações de 30 ou 40 membros, mas que na realidade têm assistindo normalmente 10, 12 pessoas, não mais que isso. É um grande desafio alcançar uma região metropolitana como essa. Então, nós tomamos uma decisão de iniciar um movimento para os próximos 5 a 10 anos, de começar dezenas de grupos pequenos, abrir 2 centros de influência, revitalizar a igreja no centro de Tóquio e triplicar o número de congregações. Esse é o nosso desafio. O pastor Obara era o presidente da associação East Japan Conference. Até poucos meses atrás, quando ele declinou da sua posição para se tornar um plantador de igrejas de tempo integral. E ele se mudou para o centro de Tóquio e está lá começando os preparativos dessa grande arrancada para desenvolver um projeto de plantio de igreja no centro de Tóquio. Pastor Ben Nichols, vocês podem olhar para ele, ele não parece japonês, né? Ele é americano. Eu trabalhei com o pai dele na Flórida, que também é pastor. E o Ben era ainda um garoto quando ele disse: eu quero aprender japonês e vou ser missionário no Japão. E ele realmente cumpriu esse ideal. Ele estudou japonês, foi como voluntário para o Japão, trabalhou como voluntário algum tempo lá, depois foi para Andrews, fez o mestrado, conheceu essa menina, Madoka, eles se casaram e ele voltou para o Japão. Ele trabalhou como pastor nos últimos 4 anos lá no Japão, tinha um distrito de 3 igrejas, e agora, há um mês atrás, ele também se mudou para o centro de Tóquio, onde ele vai estar ajudando nesse projeto de plantio de igreja. Aí vocês veem uma foto de alguns dos obreiros lá naquela associação, naquela região, onde estaremos. Aqui é um grupo dos jovens, na área central de Tóquio, onde está sendo desenvolvido esse projeto missionário para alcançar pessoas no centro de Tóquio. Jesus disse em São Lucas 19, verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E é nossa tarefa continuar a obra que Jesus iniciou. Mas como podemos fazer isso dentro da cidade? Ou nós como individualmente ou como igreja? Eu quero contar para vocês uma outra história que ilustra o que é evangelismo. Tentando utilizar todos os meios possíveis para alcançar pessoas, para que eles conheçam a Jesus, creiam em Jesus e convidá-los a fazer parte do povo de Deus. Pastor David Franklin, ele é pastor dessa igreja, Miracle City, a igreja adventista, uma das igrejas em Baltimore. Não é muito longe aqui de casa. E ele foi trabalhar nessa igreja, que estava na área central, na parte oeste do centro de Baltimore, uma área com a comunidade sofrendo bastante, muitas dificuldades. A igreja também havia declinado bastante. Naquele prédio onde se reunia a igreja havia uma escola que tinha sido fechada. A igreja que estava ali mudou quase totalmente para outro lugar e ficou apenas um pequeno grupo. E o pastor David
veio para iniciar ali, tentar um projeto de revitalização, utilizando as dependências daquele edifício grande e tentando levar a igreja no cumprimento da missão. Vocês podem ver aí nessas fotos, muitas vezes vocês devem ter visto nas notícias conflitos entre pessoas da população de Baltimore com a polícia. Existem ruas inteiras nessa área de Baltimore que tem casas abandonadas, muitas delas vazias, e é realmente uma área que precisa, tem grandes necessidades na comunidade. O pastor David fez uma pesquisa na comunidade com as autoridades locais e descobriu que haviam 4 necessidades principais naquela área onde o prédio da igreja estava localizado. Havia necessidade na área de educação, desenvolvimento econômico, moradia e saúde. Essas eram as principais necessidades da comunidade naquela área. E eles tomaram a decisão, ele teve um sonho de influenciar diretamente, fisicamente, 100 mil pessoas durante um ano. Esse foi um sonho bem arrojado, mas Deus permitiu que, através de diferentes projetos, no final de setembro daquele ano, eles já tinham alcançado 100 mil pessoas que tinham ajudado, abençoado de alguma maneira. É algo realmente impressionante a transformação que ocorreu naquela igreja e, em consequência, também na comunidade à sua volta. Nesse pequeno livro, The Missional Entrepreneur, tem uma história interessante de 2 grupos de missionários que foram para a Tailândia. Os 2 grupos tinham duas estratégias completamente diferentes. Um grupo foi com o objetivo de evangelizar. A única intenção era converter pessoas e evangelizar. O outro grupo foram com o propósito de abençoar, vivendo entre eles, tentando descobrir as suas necessidades. Depois de 2 anos, o primeiro grupo conseguiu levar 2 pessoas ao batismo. O segundo grupo, aquele que estava abençoando as pessoas, aquele que estava vivendo, tentando ajudar as pessoas, haviam batizado 100 pessoas. Essa é uma abordagem de missão que nós chamamos de encarnacional. Foi o que Jesus fez. Quando Deus decidiu salvar o mundo, ele não enviou um tweet, ele não postou lá na sua página de Facebook dizendo: a partir de agora, todos que aceitarem Jesus vão se salvar. Olha, não fez isso. Ele enviou o seu filho. Olha, Deus tinha só um filho e fez dele um missionário. Você acha que ele tem outro plano para você? Os seguidores de Cristo, diz Ellen White no livro Desejar de Todas as Nações, ela diz: os seguidores de Cristo devem fazer como ele o fez. Devemos alimentar os famintos, vestir os pobres, confortar os aflitos. Não devemos servir, nós devemos servir os desesperados e trazer esperança ao desesperançado. Então, a nossa missão não é simplesmente pregar e dar estudos bíblicos. Nós temos que ajudar as pessoas. Ellen White diz que a igreja foi organizada para servir e para anunciar as boas novas. Tem esse aspecto duplo do cumprimento da missão. E nós seremos mais eficientes na pregação do Evangelho se nós realmente estivermos servindo a comunidade. Eu queria terminar contando mais uma história de um lugar muito interessante na Índia, a cidade de Calcutá. Talvez muitos de vocês já ouviram falar nessa cidade, principalmente a Madre Teresa de Calcutá, que é bem conhecida, embora ela não seja indiana, ela nasceu na Albânia, ou no Kosovo, mas de etnia albanesa. Mas ela foi ainda muito jovem para esta cidade em Calcutá, que era a capital da colônia britânica na Índia. E a Igreja Adventista chegou há muito tempo atrás, chegou há mais de 100 anos na Índia, e chegou exatamente nessa cidade, em Calcutá. Essa é a foto da igreja em Calcutá. É um prédio até bonito, num lugar bem localizado, bem no centro da cidade. Do lado tem uma grande escola com mais de 1000 alunos. Mas durante mais de 100 anos, essa era a única igreja da cidade. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Calcutá tem cerca de 14 milhões de pessoas. Uma grande cidade, como Nova York. E apenas
tinha mais 2 congregações pequenas, podemos dizer 3 pequenas congregações, que não tinha mais de 100 membros ativos, as 3 igrejas juntas, por mais de 100 anos. E nós estivemos envolvidos num projeto, e a partir de cerca de 2 anos atrás, estivemos trabalhando, eu visitei lá várias vezes, e vocês vão ver o que aconteceu com essa pequena congregação no centro da cidade de Calcutá. Nós temos hoje 46 plantadores de igreja. Há pouco mais de um ano, nós tínhamos cerca de 100 membros ativos na cidade inteira. Hoje nós temos plantadores de igreja, mais de 40. Essa foto foi tirada numa pequena congregação, num apartamento, que é onde vive um casal de missionários, por sinal eles são brasileiros, e ele é um dos coordenadores do projeto lá. E dessas 5 crianças, 4 delas estão ouvindo, essa foto foi tirada há 6 meses atrás, 4 dessas 5 crianças estão ouvindo pela primeira vez na sua vida a história da criação. Nunca tinham ouvido a história da criação na sua vida. Através de programas na comunidade, principalmente de saúde, nós estamos entrando em várias comunidades dessa cidade. Para vocês terem uma ideia onde se reúnem esses novos grupos e congregações, essa é a rua que a gente estava caminhando, dobramos ali à direita, naquele corredor estreito, aí vocês viram, tá, cor de rosa do lado e verde do outro. Verde ou azul, eu tenho problema para identificar. Mas, anyway, nós entramos aí nesse corredor e aí dentro tinha uma pequena sala com cerca de 20 e poucas pessoas reunidas. E essa jovem, que está aí assentada, de roupa verde, ela é a líder dessa congregação. Nós estávamos em cerca de 23 pessoas aí, pelo menos 19 deles não são adventistas e nem são cristãos. E estão ouvindo o evangelho pela primeira vez. Existem hoje 16 pequenas congregações na cidade de Calcutá. Em 1 ano e meio de trabalho, esses pioneiros, esses plantadores de igreja já conseguiram iniciar 16 novas congregações. E basicamente o que eles estão usando é a estratégia, o método de Cristo, principalmente através de princípios de saúde, orientações de saúde na comunidade e reuniões de oração. Somente o método de Cristo dará o verdadeiro sucesso em alcançar as pessoas. Essa é a abordagem encarnacional do ministério de Jesus. E eu creio que esse é o melhor método que nós podemos usar também. O Salvador se misturava com as pessoas, como alguém que desejava o seu bem, demonstrava simpatia, ministrava suas necessidades, ganhava sua confiança, então lhes convidava: siga-me. Esse é o método de Jesus. E ele espera que a gente use também como igreja, como denominação, como congregação e como indivíduos, individualmente também. Ele espera que nós vivamos uma vida para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Se você tem um trabalho, você não tem que parar o seu trabalho para fazer obra missionária, mas você cumpre a sua missão através do seu trabalho, onde você estiver. Se você é uma pessoa espiritual, não existe atividade secular, mas você pode usar o seu trabalho em limpeza, em construção, é numa oficina, é numa loja, onde você estiver. Pense que o seu trabalho é o seu ministério. E através desse ministério você vai abençoar as pessoas. E tudo que você fizer tem que ser para trazer honra e glória a Deus. E criando pontes para criar diálogos onde você possa partilhar princípios da palavra de Deus. Não é sair pregando e tentando enfiar na cabeça das pessoas a mensagem do evangelho ou a doutrina adventista, mas é partilhando as boas novas de salvação de uma maneira que possa atrair as pessoas para Jesus e não afastá-los de nós. Nós precisamos relembrar constantemente que a igreja não é o reino de Deus, mas é o plano de Deus para a expansão do seu reino. A igreja existe para a expansão do reino de Deus. Existe um outro perigo de pensar que a igreja é uma organização, é uma corporação. A igreja, na verdade, é um corpo espiritual. A igreja não é o prédio. Aliás, 115 vezes aparece a palavra igreja no Novo Testamento, nenhuma vez se refere a um prédio. Embora a gente tenha aí um prédio bonito aí no Queens, né?
e também Westchester e lá em Kings Park temos prédios bonitos e confortáveis onde a igreja se reúne. A igreja não é o prédio. Nenhuma vez a palavra igreja no Novo Testamento se refere ao prédio. Sempre se refere ao povo de Deus. Nunca devemos permitir que modelos seculares de pensar e agir influenciem o nosso sentimento ou a prática da missão. A missão é o sangue da nossa igreja e a razão da nossa existência. Quando oramos, venha o teu reino, nós estamos dando testemunho dessa fé, dessa confiança, de que o reino de Deus, através da igreja, está presente no mundo hoje. E muito em breve, quando Jesus retornar nas nuvens do céu, nós poderemos habitar no mundo físico desse reino maravilhoso que Jesus vai estabelecer. É nossa tarefa hoje, enquanto aguardamos aquele grande dia, pedir a Deus que nos use e todas as oportunidades que tivemos para partilhar com outras pessoas essa grande esperança que temos e ajudar na expansão do seu reino. O Senhor está chamando a cada um de nós. Jesus está chamando a mim e a você hoje para fazer do seu reino uma realidade no mundo hoje e para utilizar todas as oportunidades que tivemos para que o reino de Deus cresça, se expanda ao mundo todo e Jesus volte em breve. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de relembrar essa história, essa parábola que Jesus contou, que fala sobre o crescimento do teu reino e a maneira como devemos pacientemente ajudar na expansão do teu reino e aguardar a manifestação gloriosa do Senhor Jesus. Que naquele dia, Senhor, possamos ser contados entre os teus filhos e conosco esteja a nossa família, os nossos amigos, os nossos queridos. Estejamos preparados, Senhor, para fazer parte do teu reino de glória. Abençoa, Senhor, a tua igreja de forma especial na região de Nova York. Abençoe o pastor Chrysler, todos os líderes da igreja e cada um dos membros, para que, envolvidos no cumprimento da missão que o Senhor nos deu, possamos trabalhar para a expansão do teu reino e para abreviar a volta de Jesus. É o nosso pedido, no sagrado nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero convidar a irmã Hilde também, como anciã do dia, para dar sua saudação final em nome da igreja. E, pastor Gerson, nossa gratidão, mensagem muito especial, oportuna. Eu creio que se nós estivermos conectados à missão de Cristo, a gente vai ter uma vida feliz, né? Eu gosto de usar essa expressão que eu creio que Deus ele quer se realizar em nós, né? E a gente se realiza nele, na missão dele, na obra dele, e ele se realiza em nós. Então, nossa gratidão. E eu quero passar a palavra final para a Hilde e já despedimos. Obrigado por nos atender aí. Esse vídeo vai estar disponível pelo YouTube depois, para os irmãos poderem verem, reverem, encaminharem para outros amigos. E até deixo aqui um outro convite aí, pastor, para a gente ter algum momento, de repente, de treinamento, de capacitação mais técnica, né, de planejar ideias para esse grande centro aqui que você já conhece muito bem. Muito bom. Hilde. Roger, pode liberar o áudio dela? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Obrigado, pastor Gerson, pela linda mensagem e que possamos, cada um de nós, trabalharmos nessa missão e que possamos alcançar cada pessoa que entrar em contato conosco e que possamos ter uma boa semana. Obrigado a todos os irmãos que assistiram ao culto aí e convidamos a todos para estarmos juntos no próximo sábado. Temos um restante de sábado feliz,
com as programações do Night Camp. Para as crianças, agora à tarde teremos um Puppet Show. Então, que possamos também assistir lá e que tenhamos uma boa semana e que Deus nos abençoe nesta missão. Amém. Feliz sábado a todos.